no primeiro livro dos reis de Israel, capítulo de número 19, versículo de número 11 ao verso de número 13. Diz assim a palavra de Deus. E ele lhe disse: sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor como também um grande e forte vento, que feria os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento, e depois do vento um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo, porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo-a, Elias envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? Quem diz amém, queridos irmãos? Queridos, o tema deste congresso nesta noite é: levanta-te, não é o fim. Baseado na vida e história do profeta Elias. Elias, ele é um dos profetas mais conhecidos das Sagradas Escrituras. E por isso todos nós conhecemos a história deste profeta de forma singular. É preciso dizer que também Elias, ele é conhecido como o profeta do fogo, pois foi um homem que Deus, por diversas vezes, se manifestou por meio dele, através deste fenômeno da natureza, o fogo. A vida e ministério do profeta Elias está registrada tanto no primeiro livro dos reis de Israel, como também no segundo livro dos reis de Israel. Isso se inicia-se no capítulo 17 do primeiro livro dos reis de Israel e vai até o capítulo 2 do segundo livro dos reis. Além de Elias ter a sua história registrada no Antigo Testamento, ele também é mencionado diversas vezes no Novo Testamento, revelando a importância e o significado que este grande profeta teve nas Sagradas Escrituras. O nome Elias significa Jeová é Deus. E analisando a palavra de Deus, vamos perceber que não há muitas informações sobre a vida pessoal e familiar do profeta Elias. Sabemos apenas que ele era um tisbita, morador das terras de Gileade, que ficava ao leste do Jordão. O que também sabemos é que Elias exerceu seu ministério no Reino do Norte, em Israel, por volta do século 9 a.C., durante os reinados de Acabe e Acasias. Elias, ele surge de repente, diferente de outros profetas, que Deus se revelava para ele, fazendo uma vocação, revelando um projeto para ele, o vocacionando, como por exemplo Moisés, como por exemplo Jeremias, como por exemplo Isaías e Ezequiel, homens que Deus foi ao seu encontro, revelou uma vocação, uma chamada e os chamou para o ministério profético. Não é assim com Elias. Não vemos o início, a sua vocação, Deus se revelando para ele. Elias aparece no cenário bíblico nos dias do reinado de Acabe, e ele aparece de maneira inusitada. Ele profetiza em uma época muito difícil na história de Israel, um tempo de profunda
apostasia e esfriamento espiritual que a nação estava vivendo, devido aos grandes pecados de idolatria praticado pela nação de Israel, influenciados por Acabe e por Jezabel. Os dias que Acabe reinou em Israel foram dias tenebrosos, dias de profundas e longas tempestades, dias escuros, dias de densas trevas. Tanto Jezabel como Acabe tentou silenciar a voz de Deus na boca dos profetas, matando os profetas do Senhor, tentando aniquilar o culto ao verdadeiro Deus, quebrando os altares, matando aqueles que Deus havia levantado para anunciar a sua palavra. Observamos, irmãos, que é nesse momento tão difícil, nesse cenário tão caótico, que Deus decide levantar Elias. E Elias, ele possui algumas características que me chamam a atenção. Eu vou tentar citar pelo menos 3 delas hoje aqui, com a ajuda de Deus, para que possamos, de forma introdutória, temos mais 2 dias de congresso, os pregadores com certeza irão abordar outras coisas, mas aquilo que o Espírito colocou no meu coração, eu quero trazer para a igreja. Veja que nesse cenário tenebroso, Elias aparece de maneira inusitada, trazendo uma mensagem de juízo, uma mensagem de oposição, uma mensagem de confronto a todo o sistema idólatra e pecaminoso que era regido por Acabe e por Jezabel. Elias aparece no cenário no capítulo de número 17 e o versículo de número 1. Veja o que diz a palavra de Deus. Deus levantou Elias como seu porta-voz para uma nação rebelde. Capítulo 17, versículo 1 diz assim: Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Diga assim comigo: Elias era um porta-voz de Deus para uma nação rebelde. Se nós lermos o capítulo 16 do primeiro livro dos Reis, o versículo de número 29 ao versículo 33, vamos ver o cenário em que Acabe e Jezabel fez com que Israel trilhasse. Veja o que diz a palavra do Senhor. Abra sua Bíblia, por favor. Primeiro livro dos Reis, capítulo 16, versículo 29, diz assim: E Acabe, filho de Orim, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá. E reinou Acabe, filho de Orim, sobre Israel em Samaria 22 anos. E fez Acabe, filho de Orim, o que era o que, irmãos? Mal aos olhos do Senhor. Abra a sua Bíblia, observe: mais do que todos os que foram antes dele. E sucedeu que, como se fora coisa leve andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nabate, ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios. E foi e serviu a Baal e se encurvou diante dele. E levantou um altar a Baal na casa de Baal que edificara em Samaria. Também Acabe fez um bosque, de maneira que Acabe fez muito mais, observe, irmãos, para irritar ao Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Olhe para cá, a Bíblia está dizendo que não houve outro rei semelhante a Acabe. Acabe até o momento foi o pior rei de Israel, que fez o povo pecar. Ele fazia as coisas com o propósito de irritar o próprio Deus. Mas Deus não deixa se escarnecer.
Eu vou dizer de novo: Deus não deixa se escarnecer. Ele entra em cena para mostrar que Ele é o verdadeiro Deus. Você pode levantar a mão. Aleluia, glória a Deus. E Deus, irmãos, levanta Elias, e Elias aparece como um porta-voz de Deus, carregando uma mensagem de juízo sobre o povo. Ele diz: olha, não vai ter chuva, não vai ter orvalho, até o dia que eu disser. Deus me comunicou, eu estou entregando essa mensagem, e quando Deus achar por bem de enviar chuva sobre a terra, eu vou comunicar a vocês novamente. Mas por que Elias, irmãos, ele profetiza uma mensagem sobre a chuva e sobre o orvalho? Isso era proposital, porque havia aqui uma batalha espiritual, porque Baal, ele era considerado o deus da fertilidade para os idólatras. Era ele quem enviava a chuva para regar a terra, para que as plantações pudessem crescer, e então o povo pudesse viver da agricultura. Então, na mentalidade dos idólatras, era Baal que enviava a chuva, e ocasionalmente o pão chegava na mesa do povo. Mas Deus disse assim: olha, eu vou mostrar para a nação de Israel, eu vou mostrar para o meu povo que eu sou dono do céu, eu sou dono da terra, eu sou dono do mar, eu sou dono do vento, eu sou dono da chuva, eu sou o Deus criador. E eu vou mostrar que Baal não está com nada, é um falso Deus. E eu vou levantar o meu filho com uma mensagem. Quando Elias diz assim: não vai ter chuva nem orvalho, irmãos, parece que eu estou vendo os anjos com as chaves, irmãos, fechando as comportas do céu e dizendo: não vai cair um pingo d'água na terra de Israel, não vai cair um pingo d'água, para que o povo saiba que o verdadeiro Deus é o Deus de Israel, o Jeová, o Todo-Poderoso. E diz a palavra de Deus, irmãos, que Elias vem com essa mensagem para mostrar quem é o verdadeiro Deus. E Tiago capítulo 5 versículo 17 diz que a chuva não molhou a terra por 3 anos e 6 meses. Deus é Deus. Deus controla todas as coisas. Diz a palavra de Deus, irmãos, que devido à escassez por causa da chuva, Elias ele passa a viver sob a dependência e os cuidados de Deus. Em primeiro lugar, Elias é um porta-voz de Deus para uma nação rebelde. Mas em segundo lugar, Elias é um homem que vive debaixo da direção de Deus. Diga assim: debaixo da direção de Deus. Elias passa a viver debaixo dos cuidados de Deus. O Senhor sabia que Acabe e Jezabel queria matá-lo. Então Deus dá uma ordem para que Elias se esconda. Elias então vai viver as consequências da sua mensagem profética. Capítulo de número 17, versículo de número 2. Acompanhe comigo na sua Bíblia. Nos diz assim a palavra de Deus: depois veio a ele a palavra do Senhor dizendo: vai-te daqui e vira-te para o oriente e faz o quê? Esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. A obediência, queridos, de Elias às ordenanças divinas fez com que ele desfrutasse das bênçãos de Deus em sua vida. Em primeiro lugar, Deus lhe escondeu daqueles que queriam o seu mal. Diga comigo: Deus escondeu Elias daqueles que procuravam o seu mal. Diz a palavra de Deus no capítulo de número 17 e o versículo de número 3, que o Senhor diz: esconde-te. Era o tempo de Elias ficar escondido. Ele já havia aparecido, falado a mensagem, e tem hora que Deus quer que a gente se esconda. Foi a vontade de Deus assim. Deus estava preservando Elias, conforme o capítulo de número 18, irmãos, e o versículo de número 4. A Bíblia diz que Jezabel havia matado
os profetas do Senhor, havia destruído os profetas do Senhor, e ela tinha um desejo muito grande de matar Elias. E como não era o tempo ainda de Elias entrar em confronto com Acabe novamente, Deus pede para que ele se esconda, para que ele possa viver debaixo dos cuidados e da direção de Deus. Diz a palavra de Deus que nesse tempo, irmãos, Acabe envia o seu exército, envia soldados em busca de Elias nas nações. Procura Elias, onde é que ele está? E procuraram Elias em todos os lugares, mas não encontraram. Sabe por quê? Quando Deus esconde, Satanás não acha. Aleluia. Diz a palavra de Deus, capítulo de número 18, versículo de número 7, veja se isso não é verdade. O versículo, capítulo 18, versículo 7 ao 10, diz assim a palavra de Deus: estando, pois, Obadias já em caminho, eis que Elias, o que, irmãos? O encontrou. Olhe, não foi Obadias que encontrou Elias, mas foi Elias que encontrou Obadias. Porque enquanto Elias está escondido por Deus, ninguém é capaz de achá-lo. E essa igreja está escondida em Cristo, e Satanás não nos toca. Diz a palavra de Deus, queridos irmãos, que conhecendo, ele prostrou-se sobre o seu rosto e disse: és tu o meu senhor Elias? E disse-lhe ele: eu sou. Vai e dize ao teu senhor que está aqui Elias. Acabe não encontrou Elias, mas Elias apareceu para procurar Acabe. Porém ele disse: eis que pequei, para que entregues teu servo na mão de Acabe, para que me mate. Vive o Senhor teu Deus. Isso aqui é lindo, irmãos. Não houve nação nem reino aonde o meu Senhor não mandasse em busca de ti. E dizendo eles: aqui não está. Então ajuramentava os reis e as nações, e eles te não tinham achado. Sabe o que ele está dizendo? Acabe te procurou em todo canto, e de repente tu aparece do nada, e tu manda eu chamar ele, e vai que Deus te toma de novo, te tira daqui, porque eu sei que tu vives na direção de Deus. Eu sei que tu vives diante da rota de Deus. É Deus que te guia, é Deus que te leva para lá e para cá, é Deus que te esconde. Não faz isso comigo não, Elias. Era Deus dizendo: tá vendo, Elias, que Acabe te procurou e não te achou? Eu te escondi no meu esconderijo. Nós estamos escondidos do esconderijo do Altíssimo, e o Senhor está nos guardando para a glória do seu nome. Observe, irmãos, que Deus guardava tanto Elias, que Deus movia ele de lugar no horário certo, no momento certo, na hora certa, no propósito certo. Quando a água do ribeiro secou, tinha um projeto no coração de Acabe. Veja o que diz a palavra de Deus, capítulo 18 e o versículo de número 5, 18 e 5. E disse Acabe a Obadias: vai pela terra a todos o quê? A todas as fontes de águas e a todos os rios. Pode ser que achemos erva, para que em vida conservemos os cavalos e mulas e não estejamos privados dos animais. Irmãos, onde é que Elias estava escondido? No ribeiro de Querite. E Deus é tão bom, porque Deus sempre está à frente. Deus havia se antecipado e disse: Elias, chegou o tempo de sair do ribeiro, porque eu já sei os planos de Acabe. Ele agora vai procurar, aleluia, todas as fontes, ele vai acabar lhe achando. Então seu tempo aqui acabou, porque eu vou confundir a mente de Acabe. Enquanto ele tenta lhe pegar, eu já lhe tirei da rota dele, porque eu guardo aqueles a quem eu chamo. Interessante, irmãos, que Deus escondeu Elias em 2 lugares, no ribeiro e na casa da viúva. Agora Deus poderia muito bem, irmãos, fazer feito fez com Obadias. Obadias escondeu
escondeu o profeta de 50 em 50 dentro da caverna e levava pão. Mas por que Deus não deixou ninguém conhecer o segredo do esconderijo de Elias? Porque Deus não podia confiar essa missão a ninguém, porque Elias era aquele que Deus havia escolhido para executar a sua obra. E se isso der errado, a vida de Elias estava em risco. Deus disse: não, ninguém vai levar pão e carne para Elias, não. Sabe por quê? Porque Acabe pode colocar seus espiões para perseguir e identificar onde é o esconderijo de Elias. E o que é que tu vai fazer, Senhor? Eu vou mandar os corvos, porque enquanto que eles estão por terra, eu mando meus filhos por cima. A minha criatura vai por cima, vai por cima, vai por cima. Irmãos, e os corvos, aleluia, eram uma ave imunda para o povo de Israel. Eles não gostavam assim, não é? Tanto dos corvos, os corvos não se recebiam tanta atenção. E qual era o israelita que ia olhar para cima para ficar vendo o corvo carregando pão e carne? Deus disse: eu vou confundir o inimigo. Ele está te procurando por baixo e eu estou enviando a providência por cima. Levanta a tua mão, levanta a tua mão, levanta a tua mão. Deus sabe como cuidar de ti. Quando o ribeiro seca, que Acabe se prepara para poder ir atrás das fontes, Deus disse: filho, prepara as malas, saia do ribeiro. Eu vou lhe esconder em um lugar que Acabe nunca irá lhe procurar. Aonde, Senhor? Na casa de uma viúva, pobre. Está faltando tudo na casa dela. Tu acha que Acabe vai te procurar lá? Vai nada. Todo mundo conhece essa viúva, sabe que ela é pobre, sabe que ela não tem nada, e é para lá que eu vou te levar, porque quem obedece à minha voz é também beneficiado pelas minhas ordens. Eu vou te levar para a casa da viúva. Olha Deus movimentando Elias, olha Deus cuidando de Elias, porque o mapa da terra está na mão de Deus, a bússola está com ele, é ele que guia para onde ele quer, é ele que leva para onde ele quer. E Deus te trouxe aqui neste congresso para te dizer: deixa eu dirigir a tua vida, deixa eu dirigir os teus passos. Vai ter lugar que eu vou querer te levar e tu vai dizer: Senhor, pra cá. Fica tranquilo, tá tudo debaixo do meu controle, tá tudo dentro do meu controle, tá tudo dentro da programação do céu. Não vai dar errado, porque Deus está cuidando de mim e de você. Elias era alguém, irmãos, que obedecia às ordens de Deus. Além dele ser um porta-voz, ele também era um homem guiado por Deus. Mas a terceira característica de Elias é que Elias era um homem de experiências com Deus. E as experiências com Deus fazem toda a diferença na nossa vida. Pergunte para quem está do seu lado: você tem experiência com Deus? Se não tem, Deus vai lhe dar, diga. Agora, diga assim para ele: esse é o congresso da experiência. Aleluia. Elias, ele tinha, irmãos, experiências com Deus. Ele tinha experiência com Deus na oração. Diga assim: experiência com Deus na oração. Veja o que Tiago escreve no capítulo 5, versículo de número 17. Tiago, capítulo 5, e o verso de número 17, nos diz assim a palavra de Deus acerca da oração de Elias. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. E o quê? E orando, pediu que não chovesse. E por 3 anos e 6 meses, não choveu sobre a terra. Versículo 18. E orou outra vez. E o céu deu chuva. E a terra produziu o seu fruto. Elias, ele era um homem de
experiências com Deus na oração. Veja se não é verdade, capítulo 17, e o versículo de número 17, do primeiro livro dos Reis de Israel. Capítulo 17, versículo 17. Hoje é a abertura. Eu entendo que é importante a gente conhecer a história de Elias, para que possamos nos familiarizar com os textos. Capítulo 17, versículo 17, diz assim: e depois dessas coisas, sucedeu que adoeceu o filho desta mulher, da dona da casa, e a sua cabeça se agravou muito, até que nele nenhum fôlego ficou. A sua doença se agravou muito, até que nele nenhum fôlego ficou. Então ela disse a Elias: que tenho eu contigo, homem de Deus? Vieste tu a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares meu filho? E ele lhe disse: dai-me teu filho. E ela o tomou do seu regaço e levou para cima o quarto onde ele mesmo habitava, e deitou em sua cama. E clamou ao Senhor e disse: olha que experiência na oração. Ó Senhor meu Deus, também até esta viúva com quem eu moro afligiste, matando-lhe seu filho. Então se mediu sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, rogo-te que torne a alma deste menino a entrar nele. Olha o versículo 22. E o Senhor ouviu a voz de Elias. A voz de Elias era conhecida pelo céu. Olhe para cá. Sabe por que muito crente está caído? Porque não tem experiência com Deus na oração. Quem tem experiência com Deus na oração, ele até pode desanimar. Mas quando ele entrar num altar para falar com Deus, o céu se revela para ele. Te prepara para os diálogos com Deus. O Espírito te dará afinidade, te dará intimidade. Deus não dá acesso aos estranhos. Quem tem acesso ao secreto é os filhos. Por isso Jesus disse assim: quando tu fores orar, entra no teu aposento, fecha a porta e fala com teu Pai. Sabe por que a minha geração é mais fria do que a geração passada? Porque a minha geração ora menos do que a geração passada. Então as ansiedades da vida, do dia a dia, correria e etc. E esse momento que a gente não reflete, não para se encontrar com Deus, faz com que a nossa alma fique sobrecarregada de tanta coisa. E as doenças psicossomáticas venham se aflorando. Mas hoje é noite de experiência. E o Espírito vai levantar os que estão caídos. O Espírito vai levantar os que estão caídos. Sabe por quê? Porque Deus vai se aproximar de ti. Sente Ele se aproximando de ti e te dizendo: entra no altar, entra. Eu vou te ferir hoje. Me ferir, Senhor, eu vou te ferir com fome e com sede, pela palavra e pela oração. Hoje tu vai sair daqui marcado e com vontade de ter experiências com Deus na oração. A tua voz será conhecida pelos céus.
Eu sinto uma unção de Deus sobre nós aqui. E o Senhor está dizendo: eu quero que passe tempo comigo. As orações de Elias eram curtas. Pode ver, irmãos. Curtas. Era curta porque ele já tinha uma bagagem. E quem tem intimidade não precisa falar muito não. Só diz assim: amigo, estou aqui. Aí ele vem. Aí o Espírito juntou a gente aqui hoje para dizer: eu vou levantar essa geração. Mas para que a geração permaneça de pé, é preciso desenvolver experiência comigo no altar da oração. Quem ora, escuta o que ninguém escuta. Quem ora, sabe primeiro. Quem ora, sabe o que ninguém sabe. A seca estava grande, o sol estava castigante, não havia uma nuvem sequer no céu de Israel. Mas Elias tinha intimidade. Ele disse: Acabe, prepara os carros. Eu ouço. Eu escuto um barulho de uma abundante chuva. Mas cadê a nuvem? Não sei, mas vai chegar. Vai aparecer. Vai. Porque quem ora sabe o que ninguém sabe. Quem ora sabe primeiro. Quem ora escuta o que ninguém escuta. Quem ora tem sensibilidade. Quando o céu se movimenta na atmosfera espiritual, quem está ligado com o céu já percebe que Deus está trabalhando na terra. Ele está aqui. Vem para perto de mim, vem que eu vou te curar. Vem que eu vou curar teus traumas. Lordiando, comanteando, chadoado e ocando emanácia. Vem que eu vou curar as feridas do teu coração. Vem que eu vou te fazer vencer o pecado. Eu vou te fazer vencer as tentações. Há uma batalha espiritual muito forte. Há uma batalha, os demônios, Acabe, Jezabel, os profetas de Azera, os profetas de Baal, estão tudo reunidos para acabar com a tua vida, para te tirar do cenário. Mas Deus te trouxe aqui para te dizer: se esconde no meu altar, se esconde no meu altar, se esconde no meu altar. Porque tu pode até desanimar, mas tu saberás onde me encontrar. Eu vou fechar. Olha que barulho gostoso. É Ele. Ele está aqui. Olha o barulho. Sempre que ele vinha, pastor, tinha barulho. Quando ele desceu no monte para falar com Moisés, tinha barulho, tinha relâmpago, tinha trovão, tinha vento, tinha tempestade, tinha fogo. Aleluia. Por isso quando ele veio falar com Elias, teve barulho, mas a voz dele é mansa, é suave. Ele faz o barulho para dizer: eu estou chegando, eu já cheguei, eu vou falar. Olha o barulho do meio da igreja.
Quem ora, quem tem experiência com Deus na oração, pode até desanimar, mas sabe o caminho para encontrar Deus. Ele ficou triste, porque ele se frustrou. E às vezes a gente se frustra, porque ele era sujeito às mesmas paixões, os mesmos sentimentos. Ele orava, mas era homem. E ele orou, disse: Senhor, mostra para esse povo que tu és o verdadeiro Deus, para que eles creiam em ti. O desejo de Elias era ver Israel se converter. Mas quando o fogo cai, e de vez de haver conversão, houve perseguição, ele disse: não pode. Será que a minha pregação, o meu esforço, o que eu estou fazendo, não valeu a pena? Ele esperou Acabe colocar pano de cinza e se humilhar e dizer: só o Senhor é Deus. Mas não, de dentro do palácio saiu uma notícia: vamos acabar com ele. E às vezes parece que a gente faz a vontade de Deus e o negócio aperta mais. E tem hora que a gente diz: Senhor, será que vale a pena mesmo se desgastar, dar o melhor, falar o que tu manda, fazer a tua vontade? Será que vale a pena? Aí ele está te dizendo: eu mostrarei para ti que sempre valerá a pena. E por que vale a pena? Porque ele nos visita. E por que vale a pena? Porque ele fala com a gente. E por que vale a pena? Porque a gente sente o céu dentro de nós. E por que vale a pena? Porque quando a gente desanima, ele chega e diz: levanta-te, ainda não é o fim, não é o fim, não é o fim. A canduardia dobra Sergio Manassia. Quando Elias vê aquele cenário, ele diz: acabou. Eu chamei eles para um desafio. Eu disse a eles: se Baal é Deus, segue-o. Se Deus é Deus, segue-o. Mas eles não seguiram a Deus. Acabou. Não valeu a pena. Todo o preço que eu paguei, esses mais de 3 anos escondido, padecendo, não valeu a pena. E a notícia vem do palácio: diga a Elias que eu vou matá-lo amanhã, a essas horas. Ele está morto. Vou acabar com ele. Irmãos, quando Elias disse assim: não vai chover, Deus disse: se esconda. Quando o ribeiro secou, Deus disse: vá para a casa da viúva. Quando chegou o tempo de Deus mandar Elias se apresentar, ele disse: se apresente e Acabe. Mas quando a ameaça veio, Deus ficou calado. Entendia que Deus testa a gente com o silêncio dele.
que parece que Deus não ouviu, não viu, não escutou, mas só parece. Ele está bem pertinho. E ele fica tão triste que ele diz: Deus, para que viver? Para que viver? Me mate. Tire a minha vida. Eu não sou melhor do que meus pais. Para que ficar vivo para ver uma coisa dessa? Para ver essa injustiça, para ver tudo isso, para viver escondido, para ser perseguido. Eu não posso nem mostrar o meu rosto, eu não posso nem aparecer, eu não posso nem falar. Me mata. Para mim acabou. Para mim é o fim. Elias pegou as suas armas e disse: está aqui, Deus. Eu não quero mais não. Tirou o paletó. Não vou pregar mais não. Tirou a gravata. Pegou os esboços, botou lá. Disse: não vou pregar mais não. Mas como Deus não desiste da gente, mesmo que a gente desista dele, Deus disse: ei, na cláusula do acordo não tem desistência. Venha cá, que eu vou ler o contrato para você. Levanta-te. Não é o fim. Não é o fim. Não é o fim. Não é o fim. Deus disse: anjo, desce lá, que o bichinho tá triste. Vai lá. Aí o anjo vem. Acorda ele. Acorda, homem. Te anima. E tem hora que Jeová dá uns toques assim na gente, dá ou não dá? Ele está dando agora, com a palavra, te anima, te alegra, te levanta, come, não é o fim não, tem um negócio contigo, vai, te anima, te levanta, mas a gente insiste em insistir e desistir do que Deus tem com a gente. A gente insiste em insistir. Aí ele deitou de novo, ele disse: vou nada, hoje eu não vou para o culto não. Às vezes não é assim. Cadê? Hoje eu não vou não. Hoje eu vou pedir substituição da escala. Jesus está falando tanto aqui. Hoje eu não vou cantar não. Aí o anjo foi de novo. Vai lá que eu conheço ele. Ele me ama. Ele só está desanimado. Mas não é isso que ele quer não. Esse homem tem experiência comigo. Vai lá, levanta-te, Elias. Come, bebe, porque ainda não é o fim. Muito comprido é o caminho. Muito comprido é o caminho. Elias comeu, bebeu. Quando alguém pensou que ele ia voltar para o cenário para profetizar, ele disse: eu quero uma resposta. Quero que Deus me diga alguma coisa sobre essa ameaça. Para onde eu fui até agora, Deus me dizia o próximo passo. Mas até agora ele está calado. Qual é o próximo passo? Agora eu sei onde encontrá-lo. Eu sei que ele falava com Moisés no Horebe. Eu vou para lá. Porque quem tem experiência com Deus sabe onde ele fala. Deus sempre anda pelos mesmos caminhos. Quer encontrar Deus? Vai para o altar. Ele vai estar lá. Ele sempre anda pelos mesmos caminhos. Aí ele disse: eu vou para o Horebe. Entrou na caverna escura. Não adianta querer entrar no quarto e dizer: eu não quero ver ninguém. Talvez você até não queira ver ninguém, mas Jeová quer te ver. Se eu vou falar com ele.
Porque tem hora que anjo não resolve. Tem que ser Deus. Tem hora que Deus usa alguém pra gente, é ou não é? Aí vai o dirigente lá, vai o pastor lá, vai um obreiro. E rapaz, te anima, a gente tá com saudade de tudo. Deus tem negócio contigo. A gente até respira, mas desanima de novo. Tem coisa que tem que ser na experiência pessoal com Deus. Eu me lembro de um dia, pastor. Eu era adolescente. E o meu dirigente, irmão Geraldo, ele já está com o Senhor. Como eu amava aquele homem. E eu passei um período assim muito triste na minha adolescência. E um dia de domingo de noite eu não fui para o culto. Mas ele foi lá me buscar. Ele disse, eu vim te buscar. Eu disse, eu não vou não, eu estou ferido. Eu estou triste. E ele falou. Eu amava muito ele, mas eu estava triste. De repente, creia se quiser. Não paga para crer. Chegou um bêbado no portão da minha casa. Ele disse assim, se tu parar, tu sofrerás uma grande decepção. O que Deus tem contigo vai além da tua idade. Tu não pode parar. Aí eu comecei a chorar. Aí ele disse assim, ele me chamava de Aguinho, Maurício. Ele disse assim, Aguinho, eu falei alguma coisa que lhe machucou? Eu disse, não, vai na paz. Tu não entende isso aqui. Ele não entendia. Eu botei a roupa e fui para o culto. Eu estou aqui até hoje. Levanta a mão. Deus vai te buscar. Deus vai te buscar. Deus vai te buscar. Deus vai até o encontro